Eu sou o não muito famoso Gabriel, e se você ainda não me conhece, saiba que esse é o menor canal de empreendedorismo do Brasil, a Engajos. E eu sei que talvez você não me conheça porque eu sou o não muito famoso Gabriel. Porque se eu fosse o muito famoso Gabriel, você ia me conhecer. E o último vídeo que eu lancei nesse canal fez muito sucesso. Conseguiu as suas 10 visualizações. E assim eu resolvi fazer uma parte 2. Eu vou deixar o vídeo aqui no card. Que eram os 6 bilionários que começaram do zero. E nesse vídeo aqui eu vou fazer outros 6 bilionários que também começaram do zero. A parte de estatística eu vou deixar pro outro vídeo. Aqui eu só vou pra lista direto. Mas só pra você saber, 65% das 6 pessoas mais ricas do mundo criaram o seu patrimônio totalmente sozinhas e totalmente do zero, sem nada. Isso dos primeiros 100, mas aí de todos, mais ou menos 55% construíram sua riqueza sozinhos. Outros 30% fizeram pelo menos parte de sua riqueza sozinhos. E o que restou, o que sobrou, herdaram sua riqueza. Mas isso não tira mérito de ninguém. Então o que eu quero fazer com essa lista é inspirar você a correr atrás do que você quer na vida, porque se eles conseguiram criar tudo que eles criaram, foi porque eles correram atrás. Então se você correr atrás também, você consegue. E vamos lá para a nossa lista. Roman Abramovich. Se você é ligado em futebol, você sabe quem ele é. Ele é um russo de atuais 54 anos que conseguiu um patrimônio de mais ou menos 12 bilhões de dólares. Só que, como eu digo, todo mundo dessa lista ganha dinheiro todo dia, então logo logo vai ser mais. Ele é um famoso investidor, talvez não muito aqui, mas ele é muito conhecido por ser dono do time de futebol Chelsea. Se você não conhece, é um time da Inglaterra, do Reino Unido, e é um dos maiores times do mundo. E o Roman Abramovich é dono dele. Ele nasceu em 24 de outubro de 1966 em Saratov, na Rússia. E a infância dele foi meio difícil. Aos 4 anos ele já era órfão, não tinha pai nem mãe. E foi criado pelo seu tio e pelos seus avós em Komi. Durante a sua juventude ele trabalhou como comerciante. Ele foi pro exército da Rússia. O cara era bravo. E também foi mecânico. Até que um dia ele conheceu e se fascinou por uma das pessoas mais ricas da Rússia. E que era muito famoso. Que se tornou seu padrinho, o Boris Berezovsky. Inspirado no Boris Berezovsky, o Roman Abramovich começou a querer empreender na vida. E ele foi uma das primeiras pessoas a conseguir a licença oficial para explorar petróleo na Sibéria Ocidental. Aí, em 1992, ele assumiu a empresa do Berezovsky. E assumindo os negócios de Berezovsky, ele virou dono de 80% da Sibneft, que é a 5ª maior empresa de petróleo na Rússia. De petróleo e óleo, derivados do petróleo. Mas calma! Não é a única coisa que ele acumulou, que ele tem, que ele é dono. Ele também tem 50% da Russal, que é um verdadeiro monopólio de alumínio na Rússia. E ele também tem 26% da Aeroflot, que é uma companhia aérea. E atualmente ele é uma das pessoas mais ricas do mundo. E tem tudo isso que eu falei, além de ser dono do Chelsea Football Club, que, como eu falei, é um dos maiores times de futebol do mundo. E ele também é dono do maior iate do mundo. Bem legal, né? Larry Ellison. Eu gosto pra caramba desse cara. Ele é um norte-americano de atuais 76 anos, que tem seu patrimônio estimado em 74 bilhões de dólares. É quase um por ano. E ele é CTO, que é tipo chefe de tecnologia, e também fundador da Oracle. Se você já jogou algum jogo ou simplesmente quase tudo que a gente faz tem um dedo da Oracle ali dentro. Ele é um dos atuais 10 homens mais ricos do mundo, mas nem sempre foi assim. Ele cresceu em um bairro pobre lá em Chicago e ele foi rejeitado pela mãe dele quando tinha mais ou menos 9 meses de vida, depois que ele teve um tipo de pneumonia. E aí a mãe dele foi lá e entregou ele para os seus tios avós. Aí ele simplesmente, quando teve a idade, entrou na faculdade, só que largou a faculdade logo depois e teve vários empregos durante a sua vida. Aí um belo dia ele conseguiu um emprego como programador e começou a aprender do negócio. E foi aí que ele resolveu, em 1977, fundar a grande empresa de hoje em dia, que talvez você não conheça, mas se você conhece o Java, você conhece essa empresa. Se você ouviu falar de Java, você conhece essa empresa. Você tem que saber que ela tá por trás disso, que é a gigantesca Oracle. Muito prazer. George Soros. Se você é um daqueles caras que aderiu à moda de fazer day trade, você conhece o George Soros? Ou você pelo menos já ouviu falar em George Soros? Existe uma estratégia de trading com o nome Soros. Então, foi feita por esse cara. Ele é um húngaro investidor, assim como Warren Buffett, mas estamos falando aqui de George Soros, e ninguém vai tirar o brilho de ninguém. Ele é um húngaro de atuais 90 anos, que tem seu patrimônio estipulado em mais ou menos 8 bilhões de dólares.
E ele nasceu durante a ocupação nazista na Hungria em 1930, na cidade de Budapeste, que é a capital da Hungria. E nessa época eles perseguiam judeus. E a família dele era de origem judeia, era judeus na verdade. Então eles tiveram que fazer umas identidades falsas para sobreviver naquela época, naquele lugar. E aí quando ele fez 17 anos, ele se mudou para a Inglaterra e foi estudar e se formou na Escola de Economia de Londres. E enquanto ele fazia faculdade, ele trabalhava como carregador de malas para se sustentar, para você ver como é uma jornada totalmente comum. Mas em 1956 ele se mudou para os Estados Unidos. Em mais ou menos 1969 ele fundou o seu próprio fundo de investimentos. Na verdade é um fundo hedge, que é um fundo de multimercado. Se chama fundo de cobertura, mas eu não vou explicar isso agora, me desculpe. Só que em 1992 foi o grande ápice dele. Ele fez umas apostas contra a libra esterlina, que é a moeda da Inglaterra. Ele falou que a libra ia cair e a libra caiu, e com isso ele lucrou mais de $1 bilhão em um dia. E assim ele ficou conhecido como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Hoje em dia, George Soros é conhecido por suas estratégias de investimento, que muita gente faz e nem sabe quem ele é, mas saiba que ele é um bilionário de 8 bilhões de 90 anos que quebrou a Inglaterra um dia. Leonardo Del Vecchio, um italiano de 85 anos que tem um patrimônio acumulado de 20 bilhões de dólares. Ele é o fundador da Luxottica, eu não sei direito o nome. Mas ele é fundador dessa empresa que eu falei, acho que é Luxottica, porque é uma empresa fabricante de óculos e de lentes. E hoje em dia é uma das maiores do mundo nesse ramo. Na verdade é o maior grupo varejista desse ramo. Ele nasceu em 1935 em Milão, na Itália, e teve uma infância muito difícil. Difícil mesmo. Quando ele era pequeno, sua mãe não tinha condições de cuidar dele e dos seus irmãos. Ele tinha 4 irmãos. E assim ela enviou eles para um orfanato. A mãe dele era viúva, não aguentou a pressão e mandou ele para o orfanato. E aí quando ele era jovem, ele arrumou um emprego numa empresa que fabricava óculos. E assim ele começou a gostar do negócio, ele pegou o jeito. Aí quando ele completou seus 25 anos de idade, ele se mudou para Agordo, que é uma cidade na Itália. E começou a produzir seus próprios óculos, fazendo novos designs e criando tendências. Assim ele criou a Luxottica, que é uma das maiores empresas varejistas de óculos e lentes do mundo. E será que você conhece ele? Você já usou Ray-Ban, algo da Vogue ou algo da Oakley? Então, saiba que tudo isso foi criação do Leonardo Del Vecchio. Um dos caras que eu mais gosto dessa lista aqui, dos outros 6 bilionários que começaram do zero, é o Ralph Lauren. Eu tenho certeza que você já ouviu falar da marca de roupas Ralph Lauren. Na verdade é uma grife, não pode falar que é uma marca de roupas, é uma grife Ralph Lauren. Ele é um norte-americano de 81 anos hoje em dia, que acumulou seus 6 bilhões de dólares durante a sua vida. E ele nasceu no Bronx, em Nova York. Se você não sabe, é um bairro pobre de Nova York. É como se fosse Itaquera de São Paulo. Você já ouviu falar de Itaquera? E ele nasceu lá, na Itaquera de Nova York, em 1939. E ele é filho de imigrantes judeus. E assim ele passou toda a sua infância lá e começou a trabalhar como balconista do Brooks Brothers, que é também uma marca de roupa de luxo. E muito inspirado pelo lugar onde ele trabalhava, ele começou a desenhar as próprias gravatas dele, coisas que saíram da cabeça dele, os designs dele, criando uma nova tendência com um corte um pouco mais largo do que existia na época. Aí em 1967 ele lançou a sua primeira coleção de gravatas, e com isso ele faturou nada menos do que $500 mil com elas. E assim ele começou a ver um outro lado nos homens, uma vaidade que até atualmente era oculta nos homens. Não existia metrosexualismo. E visando isso, ele lançou uma linha completa de moda masculina e também a Polo Ralph Lauren, que alguns anos depois ganhou aquele símbolozinho que todo mundo conhece, que é de um jogador de polo. E a história dele é muito inspiradora, porque só mostra que se você nasce em um bairro pobre e nas piores condições possíveis, não importa, você escolhe ficar lá pra sua vida e se tornar vítima, ou você sai pra criar sua própria história. Não se deixe abater pelas coisas que a sociedade te imponha. Escreva sua própria história. Faça que nem eu. Faça um canal no YouTube, faça vídeos nele todo dia e se gabe por ser o menor canal de empreendedorismo do Brasil. Eu tenho muito orgulho disso. John Paul de Joria. Um nome meio difícil, talvez. Ele é um norte-americano de atuais 76 anos que acumulou durante a sua vida $3 bilhões. Parece pouco dinheiro comparado com os outros, mas não é. Você não tem isso e também você talvez não conheça ninguém que tem isso. Ele é cofundador da famosa empresa de cosméticos John Paul Mitchell Systems e também ele é fundador da sua própria fabricante de tequila, Patron Spirits
Corporation, com uma história não muito diferente dos outros dessa lista e da outra lista do outro vídeo. Ele nasceu em um lugar um pouco melhor. Ele nasceu em Los Angeles, na Califórnia, em 3 de abril de 1944. E só como uma história comum, o pai dele largou ele quando ele tinha 2 anos de idade. Largou ele e a família dele quando ele tinha 2 anos de idade. E aí, quando ele era pequeno, já cheio de responsabilidade para ajudar a sua família, ele vendia vasos, ele vendia lembranças de Natal e várias outras coisas, justamente para ajudar a sua família. E isso ajudou, trouxe uma renda para sua família. E também, como mais uma história comum, ele trabalhou em vários empregos, como frentista, faxineiro, vendedor de enciclopédias, que hoje não existe mais, mas imagina as pessoas te vendendo a Wikipédia em forma de livro. E ele vendia seguros também, trabalhou como vendedor de seguros. E nada disso deu certo, então ele começou a vender shampoo de porta em porta. Ele não tinha onde morar e ele tinha um carro, então ele morava no seu carro, ele dormia no seu carro, cheio de shampoo lá, e saía vendendo de porta em porta os shampoos. Aí em 1980 ele conheceu o cabeleireiro Paul Mitchell e assim os dois juntos foram atrás de um empréstimo e conseguiram $700 mil nesse empréstimo. E assim eles fundaram a empresa John Paul Mitchell Systems, que é uma das maiores empresas para produtos para cabelos do mundo. E pouco tempo depois ele também quis fazer a sua própria tequila e ele criou a sua própria empresa de tequilas que se chama Patron Spirits Corporation. Será que é boa? Esses foram os outros 6 bilionários que começaram do absoluto zero e hoje têm bilhões. E como eu disse no outro vídeo e digo aqui também, são histórias que podem te inspirar, me inspirar, nos inspirar a criar nossas próprias histórias. Os bilhões, os trilhões, bom, trilhões não sei, mas os bilhões, os milhões são acessíveis para todos. Se você descobrir a fórmula de chegar até lá, me avisa. É brincadeira. Mas se você conseguir a fórmula de chegar até lá, é só você simplesmente lutar por ela até você chegar até lá. Parece simples, né? Mas você vê que todos dessa lista têm mais de 60 anos. Ou 50 pelo menos. Então não é em um dia que você vai ficar rico. Mas também não é impossível você ficar rico. Corra atrás de seus sonhos. Eu sou o não muito famoso Gabriel. Esse é o menor canal de empreendedorismo do Brasil. E tamo junto.